Paraense, que joga amanhã em Volta Redonda, Litoral Sul Fluminense, tá bom? No Rio de Janeiro. Lembrando que aula de geografia do tio Rodolfo. Carioca é só quem nasce na capital, no Rio de Janeiro, tá? Quem nasce no estado é Fluminense, então é Litoral Sul Fluminense. Meus amigos, e esse jogo? Clube do Remo agora treinado pelo Gru, não é? O Gru do meu malvado favorito é o novo treinador do Leão. Não, o Matheus tem cabelo. Eu não tô nem falando nada de você, quer atacar. Rapaz, tá atacando eu e o Rodolfo aqui. O que começou em primeiro lugar foi o Michel. O cara vira pai e fica ruim. O Gru será o treinador do Leão. Rapaz, vai ser muito bacana o nosso Gordiola, né, cara? O que vocês acharam da contratação dele, cara? Para mim é um cara que pode mudar tudo, porque ele é um cara humano. Eu acho que a gente tem que ter uma relação humana em todas as frentes que nós temos. Eu acho que ele tem isso. E pode ser fundamental para esse trabalho mental nos jogadores do Remo. Uma grande oportunidade para ele e para o Remo também, né? Eu acredito que não é... Só demorou pelo menos um mês, né? Para ele chegar. Não é o Guto Ferreira que te dá a completa certeza de que ele vai chegar e mudar completamente de uma hora para outra. E também não é o Guto Ferreira, que foi o melhor do Guto Ferreira, que foi quando ele pegou projetos longos. Ele pega um esporte, ele vai desde a primeira rodada até a última e consegue o acesso. Ele pega o Inter, pega ali mais ou menos da 10ª rodada, quando o Zago cai, vai até o finalzinho e fizeram sacanagem com ele lá no Inter. Sim. Demitiram faltando 3 rodadas para acabar, uma coisa assim. Então, ele é um treinador que apresentou grandes trabalhos, mas principalmente a médio e longo prazo. Dentro de médio e longo prazo no Brasil é 1 ano. Tu ficar no time ali o campeonato inteiro já é quase que longo prazo. Então ele é um treinador que nos últimos trabalhos, para mim, teve ele sim uma queda. Ele já chegou a ser treinador de Série A e voltou recentemente a ser treinador de Série B. Mas nesse ano no Cuiabá, é claro que ele teve jogos muito ruins. Por exemplo, Cuiabá e Remo aqui, o Cuiabá não fez nada no primeiro tempo. Mas eu não vi um desempenho dele tão horrível assim. Ele sai ali do Cuiabá com 49% de aproveitamento. E o Cuiabá começa a perder peças, perde Derek Lacerda, teve um meio-campista também que saiu do time. Então foi uma equipe que não era o Cuiabá que avassalava todo mundo, tanto que hoje ainda está mais ou menos onde ele deixou, que é naquele meio. E é o mesmo aproveitamento. E é basicamente o mesmo aproveitamento, né? Então, no Cuiabá esse ano, ele teve um ponto que é muito importante. Se ele conseguir fazer, acho que muda completamente o patamar do Remo, que ele foi muito forte dentro de casa. Ele chegou a ter 3 vitórias seguidas dentro de casa. Parece pouco, mas o Remo não tem, por exemplo, esse ano. Nem 2 seguidas, depois daquela sequência lá atrás, Vila Nova e América. Então, é um treinador que dentro de casa foi muito forte. E a gente sabe que o mando do Cuiabá não é um mando... Amazonas e Vila Nova. Amazonas e Vila Nova, né? É verdade. E o Remo... Mas fora de casa ele acabou indo muito mal. Foram 6 jogos sem vencer na última sequência, que foi justamente o que acabou demitindo ele fora de casa, com 3 derrotas seguidas. Então é um treinador que eu acho que chega com conhecimento de Série B. São 9 temporadas que ele fez de Série B. Não seguidas, logicamente, mas ele teve 9 temporadas de Série B, que é um conhecimento muito importante para esse momento do Remo. O Remo vai voltar a ter um técnico de time grande, né? Tinha um técnico de time pequeno, só que o Guto, ele, falando em futebol paraense, no recorte recente, ele tem trauma, né? Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Goiás e pelo Águia, trabalhando no Goiás e no Coritiba. Então, no futebol paraense ele tem um trauma recente, mas acho um ótimo nome dos que estavam disponíveis, dos que podiam vir. Acho um nome ali bem plausível para chegar ao Remo. E pode sim colocar o Remo, tem esse retrospecto de acesso, sabe treinar na Série B e infelizmente ele foi demitido num período que todo time viveu, está vivendo ou ainda vai viver. Eu acredito que os 20 clubes já viveram esse momento, que é da instabilidade. Só que o Cuiabá não teve paciência. Demitiu ele e o Remo agora vai ter um técnico de time grande que vai sim escolher quem está melhor e não por ecos externos, e tem tudo para voltar ao G4, quem sabe lá no final conseguir o acesso. Em primeiro lugar, se ele não colocar o Pedro Rocha para jogar de costa para zagueiro, já vai ser um belo avanço. Porque na minha visão, ele vai ter um elenco bem melhor do que ele tinha no Cuiabá. Bem melhor, cara. Bem incomparável. Bem melhor, verdade, com jogadores que têm experiência de Série A de Campeonato Brasileiro e que dão aí essa sustância, essa força para o Remo
ter potencial ainda de brigar pelo acesso, cara. Tava vendo até uns números, vi no Twitter, acho que era o perfil do Remo Insider, alguma coisa assim, de pontuação nessa rodada que a gente tá agora, de times que subiram, né? E eram vários, inclusive, né? Já teve Ceará, Bahia e tudo Ceará mais. no Então, passado estava na a mesma chance pontuação do Remo. Justamente. Esse era o ponto. Mas o Raio Ainda- não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. pode. Mas aí que tá, Rodolfo, Quem tem sabe? muito confronto direto. O Ceará ele a tinha nota de não corte, só um jogador só pra fazer segundinho, gol, né? Matheus. Tinha dois. E a nota de corte esse ano, na minha visão, tá? Tanto para rebaixamento quanto para acesso, acredito que vai ser um mais baixo do que o normal. No passado foi 64 para subir. Mas justamente por esse detalhe, tem muito confronto direto. Então, muita gente vai se matar e vai fazer um outro perder ponto. Hoje, por exemplo, o Paysandu pode ajudar o Remo. Sim. Se conseguir um empate com o Novo Horizontino, e do jeito que o Michel tava falando aí, um monte de gente botando mala, que ele falou, já confirmou Sim. que já teve mala pro Paysandu, inclusive pro jogo contra o Goiás, cara. Então o campeonato vai ser muito embolado nesse final e acredito que o Remo ainda tem condição de chegar. Até aí. porque pra mim não é mais G4, é G2, né? É. Goiás e Curitiba já Não, foram. pra mim eu não cravo nem o Goiás nem o Curitiba. Pra mim quem subiu é o Criciúma. Pra mim o Criciúma já subiu. O Ronald de la Cruz, ele tá perguntando do Pedro Rocha. Pedro Rocha, segundo o Dr. Jean Clay, falou ontem com a gente na segunda edição. Só daqui 10, 15 dias, ou seja... Inclusive tá com Tipóia. Isso, Tá. então só daqui Com 10, 15 problema dias. na clavícula. Vai perder pelo menos umas 3 rodadas aí. Eu acho que o Cantígio volta no próximo jogo contra o CRB, Sávio de porque é fora em também. casa. Aí- Pro jogo de amanhã o Remo não tem de titulares da última partida. Sávio, Pedro Rocha e Regis, né? Que foram titulares na última partida e já não vão ser pra essa aí com Não o vai ter Flávio Pavani. Garcia. O Regis, também. na contusão dele, ele conseguiu sentir 3 lugares ao mesmo tempo, né, cara? Eu olhava aquilo e falava, Não vai ter o caramba. Pavani também. E, cara, inclusive... É o Pavani, a gente tem que parabenizar o Giovanni Pavani, meu Verdade. amigo. Um abraço pro Pavani. O O João Papai aqui de Belém do Pará. Junto com o João Vanderlei. Junto com O João tava falando do Ceará, mas você, meu amigo. É verdade. o Ceará no passado ele tinha meio que 2 Pedros Rocha, né? Apesar de ser muito questionável, por exemplo, além do Pulga, que Saulo terminou com Mineiro, 13 né? gols, tinha o Saulo Mineiro que terminou com 11 gols. Que parece pouco daquela E o imagem Saulo, que tinha do... e o Saulo, ele despontou na reta final, Sim, né? sim. Então o Remo ele precisa ter alguém que faça isso também. Porque se for depender só do Pedro Rocha, nem todo jogo o Pedro Rocha vai fazer gol e nem todo jogo o Pedro Rocha vai estar Show. disponível. Principal- E até o atacante, a gente estava falando dos atacantes hoje pela manhã, eu fiquei preocupado quando o João foi ler os relacionados do ataque do Remo, porque tem o Marrone, mas depois tem o Nico, o Eduardo, o João Pedro e o Janderson. São 4 jogadores que não te passam a confiança de um ataque de time de que vai subir, sabe? Porque são jogadores que tiveram oportunidades. O Janderson foi muito bem lá no início, mas depois desapareceu e por conta própria teve desempenhos ruins. Eduardo e João Pedro ainda não fizeram a diferença que poderiam fazer. E o Nico, cara, é aquele cara que de um dia ele é titular, na outra rodada ele não é nem opção, sabe? Então, o que aconteceu com o cara de uma semana para outra? E No tem basquete tem um cara que você dá a bola pra ele ali naqueles segundos finais e você sabe que se você tiver precisando de 2 ou 3 pontos, ele vai fazer a bola cair. No Remo, esse cara é o Pedro Rocha. Eu tô muito curioso para ver como é que o Remo, para ver que alternativa ou quem nesse elenco vai se apresentar para colocar a bola debaixo do braço no momento decisivo. Porque o Remo hoje é mano. muito dependente de jogadas individuais do Ninguém. Pedro Rocha, cara. time muito mal treinado, né? O português arrebentou Ele arrebentou. com o Remo. E aquela questão, né? A gente fica avaliando aí, eu quero saber a opinião de vocês. Olha, o Remo tem hoje Eduardo, João Pedro, o Adailton e o Maxwell eram piores? Me lembra Da uma, avó. me lembra uma coisa, Matheus. Matheus. O último jogo que o Remo jogou sem o Pedro Rocha foi o Curitiba, né? Foi... Não. Não. Foi... Mas o Remo jogou sem o Pedro Rocha. O sem o Pedro Cara, Rocha pra contra o mim, Curitiba, né? pra Dois mim jogos sem esse o Pedro jogo Rocha. esse jogo o Diego não tinha aqui no meio, o Diogo tinha aqui Na na ponta, ponta. E tu colocava os volantes do Remo pra fazer esses 3. Tu abriu o Marrone na ponta esquerda aberto, jogando aberto mesmo. principalmente E com a o João ausência do Pedro Pedro, né? como e o João Pedro como 9. Eu acho que o Mas é Marrone- incrível, né? Porque olha como a gente fala. Eu acho que o Maxwell faz muita falta pro Remo, cara. Muita. O próprio Adailton.
Cara, o Não Maxwell era pra mim, favorável ali era o reserva perfeito pro Pedro Rocha, já que ele não tinha se garantido na titularidade. Ele era o reserva perfeito pro Pedro Rocha. Pedro Rocha que não jogou na 21ª rodada contra o América fora e não jogou a 23ª contra o Coritiba também. Por esses 2 jogos fora, o Remo ganha o América 1-0, gol do Marrone, se não me engano, de pênalti, e empata com o Coritiba em 0-0. O Volta Redonda que tem um espaço entre os volantes e o lateral direito que seria lindo hoje pro Pedro Rocha. Olha, amanhã. Seria muito bacana. O Volta Redonda que tem um problema defensivo muito grave, né? Um time que é meio que a base da Série C, né? Que se manteve. E aí a gente vê como é que tem esse desnível, né, cara? Sim. Tem alguns jogadores que acabam se destacando, mas, por exemplo, nessa Série B, o PK não é titular absoluto no Volta Redonda como ele foi no ano passado na Série C. Né? O MV também já perdeu espaço em determinado momento do campeonato. E quem tá fazendo gol lá de vez em quando é o Matheus Lucas, atacante do Volta Redonda, Matheus Lucas, que chegou a passar. O Daniel Cabral e o Wellington Silva são os ex-Remo. Sim. Um time muito traiçoeiro, né? Apesar de estar lá embaixo. E o craque da Série C do ano passado continua, né? Que é o Jean Drost. Eu acho que dos que estão lá embaixo, o Volta Redonda tem um melhor futebol, assim, né? Pelo menos mais bonito de se assistir. É porque manteve o trabalho, cara. O Volta Redonda é um time que tá aí com o Rogério Corrêa há quanto tempo? Já 1 ano e meio? E já passou por muita coisa, viu? Sabe? Então ele manteve o trabalho. E aí tu manteve o ele trabalho, sai, tu mas se a mantém gente fosse colocar, ele tá desde 2023. Ele teve rápidas saídas, chama pro CSA. E, por exemplo, se tivesse mais qualidade esse time do Volta Redonda, possivelmente ele teria um trabalho melhor. Porque ele consegue manter um... Tivesse dinheiro para ter jogadores, principalmente, né? O Volta Redonda aqui no Mangueirão. Quem lembra do determinado momento do jogo, o desespero que foi pro Remo, quando aquele Volta Redonda começou, principalmente com o Sanches pela esquerda aparecendo no ataque, sabe? Então, Sanches é muito bom lá. E claramente é um time com um investimento muito abaixo. Se não for o mais baixo, deve ser um dos mais baixos. O Remo é a prova que tu não precisa só que tu não... Com dinheiro, se tu fizer uma avaliação de mercado... Tu consegue ter jogador mais barato que vai render mais, né? Tipo o Jean Dias. Só que a esposa do Jean não queria mais ficar em Belém, né? Ela não se adaptou. A questão do Jean foi que ela não se adaptou a Belém. Então, como eu até coloquei, foi pela primeira vez que eu tive a oportunidade. Acho que foi pela primeira vez que o Jean falou sobre o assunto, né? Que eu pergunto pra ele sobre esse interesse que ele teve, que o Remo teve, que o Papelinho foi sim atrás do Jean. Ele desconversou, papapá, mas ele no final ele fala, né? Que o Remo veio atrás dele sim. Mas a esposa do Jean, o Jean não iria ficar no Paysandu. Se o Jean tivesse continuado em Belém, ele tinha ido pro Remo. Mas a esposa dele não se adaptou aqui ao calor belenense. Se fosse só a dele. O que é um... Você vai embora por isso também, Luiz Antônio? Por causa do calor, é? Não, minha esposa não gosta do calor. Ela nasceu aonde? Aqui, mas meu irmão... Nunca se adaptou, foi? Vai também por causa da mulher. Eu entendo. Calor, foi? Exato. Tá certo. Ela nasceu aonde? Qual foi a maternidade? Mora quantos anos no Guamar? Quase 30. Moleque, tu é doido, né? Mereço. Mas teve um internato ali que perguntou, Tassano é pior que o Klaus? Cara, o Klaus... O problema é que às vezes se espera mais coisa do Klaus do que... Cara, o Klaus a bola vai chegar e vai dar uma porrada pra bola ir embora de novo, pô. Ele vai... Mas os zagueiros do Remo... A função principal é essa. Os zagueiros do Remo, eles fazem o correto. Vocês viram o vídeo do Hernandes? Nenhum dele é o Beckenbauer, né? Sim, não, mas vocês viram o vídeo. O melhor, tecnicamente, era o Camutanga. Infelizmente, ele foi embora. Vocês viram o vídeo do Hernandes? Não, que ele fala sobre a questão. Cara, é isso, velho. Aí ele explicando que no futebol tem as zonas, zona vermelha, amarela, verde, azul. Passe em diagonal. Você justamente, cara. Ou tu pega e joga a bola pra fora, ou tu tá bem pra tu lançar pra frente. Então tu tem que ter o zagueiro. Eu não quero o zagueiro que acha que é o Beckenbauer que perca a bola, não. Eu prefiro 2 zagueiros como o Reinaldo, que tem qualidade de saída de bola, saída de passe, se empolga mais, e o Klaus do que zagueiro que acha que é o Carlos Alberto, mano, que é o Baresi, o Lúcio, que é o Thiago Silva, o Juan, que tinham qualidades, entendeu? E o Klaus, eu vejo muito que o Klaus está sendo pego de Cristo no momento ruim do Remo. Cara, ele não compromete. O Klaus fez mal. Quero um lance que o Klaus fez mal no Remo. Não recordo. Como o Kaique fez contra o Avaí, por exemplo. Justamente. Não recordo, assim. E o Kaique perdeu totalmente espaço no Remo. Voltou a ser relacionado agora, né? Ficou um tempinho incrível, aí sem ser relacionado. Essas questões também que eu acho que eu sou contra ser um treinador isso. Do nada, né? Não, tu tem que bancar o teu jogador, pô. Tu fala, mas tu age de uma outra forma. E, cara,
acho que todo mundo hoje tem até uma imagem ruim dele pelo que foi o final do trabalho do Catalá, mas tem uma frase do Catalá que eu nunca me esqueço, que ele fala, pô, se eu tenho um cara, ele arrisca e erra, eu tiro ele, esse cara vai só fazer o simples, esse cara vai só fazer o normal, porque, pô, eu errei, então eu não vou tentar mais esse arriscado. E é por isso que muitas vezes a gente tem vários jogadores que claramente, só o torcedor reclama, o cara só toca pro lado. Porque quando o cara arrisca 3 pra frente, erra uma, erra 2, vem toda a pressão pra cima dele, na quarta ele não vai mais tentar, no outro jogo ele não vai mais tentar dar esse passo pra frente. Então essa é a questão de apostar que o cara, pô, se o cara tem potencial pra isso, deixa ele tentar, deixa ele buscar, porque ele vai errar, vai. Eu tenho que estar preparado para esse erro, mas ele vai aprender, ele vai evoluir, porque senão só vai ter jogador mediano para baixo. O jogador que não faz o inesperado, porque às vezes no inesperado ele vai e erra, perde confiança e esse cara sai do time no outro jogo, sabe? O Freitas também não tem mais espaço, né? O nosso internauta disse que o Klaus só vacilou contra o Criciúma na Copa do Brasil. Então, e outra, quem tá reclamando é o que eu pego e falo, e não é crítica, entendeu? O que eu tô pegando e falando é quem pega e critica, não sei se é crítica, estão lembrando, eu pedi pra lembrarem, né? Mas o cara, pô, ele falhou contra o Criciúma na Copa do Brasil. É como se a pessoa fosse no trabalho dela ou na vida dela perfeita, entendeu? Quem não erra. Verdade. E um ponto que me preocupa Você é a erra no seu lateral direita. trabalho. É a lateral direita pra esse jogo, né? Cara, o Natan ele já tá preocupando faz mais 4, 5 rodadas, né? Até porque não vai ter o Marcelinho. Se ele sentir alguma O coisa, futebol do Natan, Pedro Costa. isso mostra o entendimento, porque ele Jorge deixou de ser de Série A e Jorge veio pra foi Série B. relacionado também. Jorge é lateral esquerdo. É. Lá no estado Eu dele. falava aqui sobre essa questão. Eu tava rolando aqui a rede social e vi um post falando sobre o Goiás. O Goiás ou ele pode vencer o título nas próximas 4 rodadas ou ele pode perder nas últimas 6. Porque olha a sequência do Goiás aqui, para ver como o campeonato ainda pode mudar pra caramba ainda. Goiás tem essa rodada Ferroviária, depois um clássico contra o Atlético Goianiense, depois pega o Volta Redonda, depois CRB e Atlético. Mas os últimos 6 jogos são só pedreiras, cara. Aliás, daqui pra frente o Goiás vai enfrentar 8 times que estão lutando pelo acesso hoje. Tem Chape, Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá, Novo Horizontino e Remo no final. Olho Chape nesse vai Atlético, derreter. hein? Também acho. Olho nesse Atlético. Para mim o Criciúma que já subiu.